Olá a todos, vamos dar continuidade às nossas aulas e nesse vídeo a gente vai ver duas aulas em uma, né? Seriam duas aulas seguidas, tá? Que no caso é a aula 18 e a aula 19, seguindo o nosso cronograma. E a minha proposta para essas duas aulas é fazer uma revisão um tanto quanto rápida, tendo em vista a quantidade do conteúdo, que nesse caso são os verbal tenses, que são os tempos verbais do inglês. Então, como vocês estão em terceiro ano, né, a última série do ensino médio, né, e também da educação básica, a ideia é revisar com vocês os verbos, os tempos verbais do inglês, todos os tempos verbais. Não seria um conteúdo muito ideal nesse período de pandemia, né? Seria melhor se fosse em sala, né, presencialmente, mas como não dá, vamos tentar fazer essa revisão através desse vídeo, tá ok? Além desse vídeo, vai ser necessário que vocês procurem outros conteúdos, outros sites, outros vídeos também, para ver cada tempo verbal desse de maneira mais detalhada, se você não lembrar, ok? Porque esses tempos verbais, eu lembro que comigo vocês já estudaram alguns no segundo ano, outros são mais básicos, foram estudados no ensino fundamental, mas aí também não sei se vocês lembram. Então, quem não lembrar, é importante buscar relembrar esses tempos verbais, porque essa aula de revisão vai funcionar como base para outros conteúdos gramaticais que a gente vai ver durante o restante da disciplina. E aí a intenção não é apenas ver a gramática e ficar na gramática, é que a gente entenda o funcionamento da gramática, da estrutura, saiba como usar, como aplicar, sobretudo para leitura, né, interpretação de texto e comunicação, né, de maneira mais geral. Ou seja, a gramática é importante a gente estudar de maneira separada, de maneira, digamos, às vezes descontextualizada, mas a grande função dela é dar base, né, ser uma estrutura que dá base para o comunicativo, seja de maneira oral, seja de maneira escrita, mas ela vai sempre circular ali como algo bem fixo dentro do texto, tá? Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é diferenciando esses três aspectos dos tempos verbais, tá ok? O primeiro é o simple, depois nós temos o continuous, alguns materiais vocês vão encontrar também com o nome de progressive, e tem também o perfect, certo? Então, esses três aspectos, eles vão se juntar com os tempos. Então, você tem, basicamente, né, presente, passado e futuro, e aí você vai ter para cada presente, passado e futuro um aspecto, ou seja, você vai ter o presente simples, contínuo, progressivo e perfeito. Você vai ter o passado simples, contínuo, progressivo e perfeito. E vai ter o futuro simples, contínuo, progressivo e perfeito. Comparado ao português, isso é bem mais fácil, é bem mais simples, porque são menos, né, são poucos tempos verbais comparados, né, com os tempos verbais do português, tá certo? O português, o sistema verbal é bem mais complexo, é bem mais complicado. No caso do inglês, se você entender a estrutura, fica bastante simples, ok? Então, isso que eu acabei de falar para você está aqui, né? Então, nós temos o simple present, o simple past e o simple future, tá? Que são as três divisões, né, do tempo, do aspecto simples, né? E ele vai ocorrer tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro, ok? Do mesmo jeito, o tempo contínuo, ou então o tempo progressivo, né? Vai ocorrer no presente, no passado ou no futuro, e o tempo perfeito, que também pode ocorrer no presente, no passado e no futuro. Isso aqui, tá? São conteúdos que já passaram, eles não são conteúdos do terceiro ano, eles são conteúdos anteriores, tá? Eu estou fazendo apenas uma revisão, porque é provável que vocês precisem desses tempos verbais em outros conteúdos que a gente vai ver até o final da disciplina. Então, nós teríamos, né, na verdade, nós temos aqui essa combinação, tá certo?
E aí a gente vai agora esmiuçando, relembrando alguns aspectos de todas essas combinações, ok? Pode ser que o vídeo fique um pouco longo, mas aí você pode ir assistindo aos poucos e pode também ir pausando e procurando, né, cada conteúdo à parte, ok? Então eu trouxe em forma de foto, né, porque é só um resumo, e aí eu vou começar na sequência dos tempos simples. Então vem presente, passado, futuro simples, depois progressivo ou contínuo, né? E por último os tempos perfeitos, tá? Então esse simple present tense nós estudamos, né? Você já estava no IF, a gente estudou no segundo ano e ele basicamente é um tempo verbal, como o próprio nome diz, né, presente, que serve para expressar ações que acontecem no presente, né? Por exemplo, em português seria o presente do indicativo, né? Em português a gente não chamaria de presente simples, a gente chamaria de presente do indicativo. No inglês a gente chama de simple present, tá? Então, esse simple é o aspecto, né, a característica, tá? Não tem a ver com o fato dele ser simples ou complexo, não é isso. É mais em relação ao que ele designa. Então, aqui nós temos, no presente simples, ações cotidianas, ações que acontecem no presente com regularidade, por exemplo, hábitos, rotinas, realmente coisas bastante cotidianas, tá? Isso a gente utiliza bastante o presente. E a gente utiliza também muito na escrita científica para afirmar fatos, né, científicos, fatos que são uma realidade, uma verdade universal. Então eu trouxe esse quadrinho porque ele explica direitinho a diferença, tá? Afirmativa, interrogativa, negativa, que você precisa ir relembrando. No caso do presente simples, essa parte afirmativa tem que fazer um destaque, nesse caso já está destacado, que é na terceira pessoa que o verbo muda. Eu acredito que vocês estão vendo aí, né? O verbo work, ele recebe uma desinência e passa a se chamar works, né? A pronúncia muda um pouquinho porque eu coloco um fonema. Essa regrinha de colocar a letra S, né, na terceira pessoa, he, she, it, ela é típica da forma afirmativa do presente simples, ok? E aí, nesse caso do presente simples, a gente tem que ter uma atenção maior para a terceira pessoa, he, she, it, ok? Então, todos os outros verbos, como vocês estão vendo, de cima a baixo, ele não tem o S, né? I work, you work, we work, you work, they work, todos são work, só na terceira pessoa que sofre essa pequena mudança, ok? Então, só relembrando, essa é a regra geral. He, she, it, quando o sujeito é he, ou she, ou it, o verbo tem que receber a desinência da letra, que é a letra S, tá? Só que existem variações, que são as regras ortográficas, que aí eu não vou trazer, porque são muitos detalhes, e aí eu vou deixar justamente a dica para você procurar, né, em outro vídeo ou em outro material, quais são essas regras ortográficas que vão fazer o verbo variar em três formas, tá? Primeiro, o verbo recebe só a letra S, do jeito que está aí, works, né? Às vezes o verbo recebe as duas letras, né? ES, e às vezes ele recebe IES. Então vai aumentando. S, ES, IES. Então isso vai acontecer baseado na terminação do verbo. É uma questão ortográfica, tá? Então, por exemplo, aqui na forma afirmativa você tem o verbo work, né? Se aí fosse o verbo wash, que é o verbo lavar, então você teria he washes, terminando em ES, né? Washes, she washes, it washes. Essa terminação ES vai acontecer com os verbos que terminam em determinadas letras, por exemplo, terminado em O, terminado em S, ou então dois S's, terminado em Z, em X, CH, SH, ou seja, existe uma regra ortográfica para isso acontecer, tá? Então, se você não recorda disso, é interessante buscar, relembrar, tá ok? Porque isso vai acontecer sempre que o verbo tiver essas terminações, sempre que o verbo estiver na terceira pessoa do singular do presente, né, do simple present, ok? Lembrando que só na forma afirmativa.
E o terceiro caso que eu falei foi o caso dos verbos que terminam com IES, que é aquela regrinha do verbo terminado em Y. Nós também já falamos sobre essa regra em outros momentos, lá no segundo ano. E também é muito simples, né? Toda vida que o verbo terminar em Y e antes do Y tiver uma consoante, você vai ter que retirar esse Y, né? Trocar o Y pela letra I e só então acrescentar ES. Isso vai acontecer não só com verbos, né? Nós estamos falando de verbo, mas essa regra do inglês, ela é uma regra que serve para todas as questões, né? Tempos verbais, plural, né? Plural de substantivos, por exemplo, é meio que repetitivo, né? No inglês, eles reaproveitam muito as regras. Então, esse último caso que eu falei, por exemplo, se fosse o verbo study, né? Que é o verbo estudar, ele termina com Y, né? Então, você teria que tirar o Y, colocar I e depois ES. Então, você teria studies, tá? Então, essas são regras, né, para a formação do presente simples, né, do simple present, na terceira pessoa afirmativa, ok? Com as outras pessoas, você não vai se preocupar, né, com essas regras. Então, por exemplo, I work, sempre vai ser work, sempre vai ser wash, I wash, sempre vai ser I study, não tem mudança. Quando é primeira pessoa, segunda pessoa, né, do singular, ou quando é o plural, we, you, they, esses casos não tem mudança nenhuma. É só, de fato, a terceira pessoa, ok? Durante, né, a evolução da língua, né, de maneira histórica, acabaram surgindo essas mudanças, tá ok? Só que são bem poucas, né, se você comparar o português, por exemplo, se você tiver que conjugar o verbo trabalhar aqui, você vai ter, enfim, inúmeras formas, né, eu trabalho, tu trabalhas, nós trabalhamos, eles trabalham, então o português tem muito mais conjugações e o inglês só está pedindo aqui para você se preocupar com essa letra S e as suas variações, né? ES e ES. Então é bem mais simples, ok? Até agora nós falamos só da afirmativa, falta ainda a interrogativa e negativa. Nesse caso aqui, nós vamos ter o auxílio, né, de verbos auxiliares, que foi outra característica que eu também já citei para vocês, e vou repetir, que é o fato de que o inglês, muito comumente, ele precisa de verbos auxiliares para poder fazer perguntas e negações, tá? Então, o verbo que você usa para o presente, ele é típico do presente. Se você muda para o passado, já tem que mudar para outro verbo. Se você vai para o futuro, vai para outro verbo também. Então, essa é uma forma de você identificar também se a sentença está no presente, passado, futuro, se o aspecto dela é simples, ou é perfeito, ou é progressivo. Tudo isso aí tem a ver com os verbos também que são escolhidos. No caso do simple present, tem dois, que é o do e o das, certo? O do e o das tem a mesma regrinha de você observar a terceira pessoa. Na terceira pessoa, você vai ter o das, né? Porque você vai tratar com he, she e it, né? Tem aquela variação de prestar atenção na terceira pessoa. Então, sempre que a terceira pessoa for aparecer, né, na sentença, você, para fazer perguntas, tem que usar o das. E se for qualquer outra, você vai usar o do, tá certo? Então, você tem, por exemplo, do I work, na primeira linha, né? Do I work, né? Eu trabalho. Do you work? Você trabalha. Para o português, gente, esse do e esse das não significa nada, tá? Não tem tradução, não tem sentido nenhum para o português. Por quê? A única coisa que ele está fazendo aí no inglês é transformando em uma pergunta, entendeu? Ou seja, ele é necessário porque é ele que indica que vai começar uma pergunta, tá? Então, do you work, né? Você trabalha. Veja que você só traduz duas palavras, né? Em inglês tem três palavras, do you work, mas no português só tem uma. Tá? Perdão, no português só tem duas, né? A tradução. Você trabalha, né? Você não precisa traduzir esse do, não precisa traduzir esse does, mas gramaticalmente ele existe para poder marcar que a frase está no presente e é uma pergunta, tá certo? Então, cuidado para não confundir o do e o das, porque cada um tem o uso, tá certo? Cada um tem o seu lugar, beleza?
E depois você tem a parte negativa, que é basicamente a mesma questão da interrogativa, só que você junta o não, né? E aí você vai ter no do, você vai ter o don't, e no does você vai ter o doesn't, né? Aí nesse caso aqui é a mesma coisa, o do e o does não tem tradução. Na verdade, o que você traduz é o not, né? Então quando eu digo I don't work, eu não estou traduzindo o do, que está junto do not. Eu estou traduzindo apenas o not. I not. É como se eu dissesse em português. I not work, né? Eu não trabalho. Só que em inglês eu não posso dizer isso, né? I not work, porque eu preciso do verbo auxiliar para poder criar a sentença negativa. Ele precisa existir para poder criar a sentença negativa, tá? Ou seja, o verbo work sozinho, ele não consegue fazer uma negação. Ele precisa, de fato, desse auxiliar, tá ok? Então, você também tem que prestar atenção no don't, no doesn't, lembrando que o doesn't só vai ser para a terceira pessoa, não é? He doesn't, she doesn't, it doesn't, e todos os outros vão ser don't, tá? Vão ser don't. Outro fato importante de lembrar é a questão da primeira regra que nós vimos na afirmativa, que ela não vai ser aplicada na interrogativa e na negativa, tá? Então, aquela regrinha que nós vimos no início sobre a letra S, ES e ES, ela não vai ser repetida na interrogativa e na negativa, tá? Aquela regrinha é só para a afirmativa. Então, esse simple present, ele aparece muito, bastante no inglês, tá? Então, é importante revisá-lo com mais detalhes se você não lembra ou se você tem dificuldade. Outro exemplo que nós estudamos no segundo ano foi o passado simples, que aqui está o past tense, tá? Esse slide aqui, que eu peguei do woodwardenenglish.com, ele compara o presente com o passado, tá? Ele faz essa comparação, mas nós vamos focar só no passado, ok? Nesse caso aqui do passado, é bem semelhante à ideia do presente. Então, você vai ter aqui afirmativa, negativa, interrogativa no presente, e você também vai ter no passado, ok? Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser no verbo auxiliar, que não vai ser mais do, nem does. Nesse caso agora vai ser did, tá certo? E as regras para a forma afirmativa, que tem algumas diferenças, tá ok? Então, vamos começar nessa primeira parte que você está vendo aí o sinal positivo, tá? Que é a sentença afirmativa, né? A sentença positiva. Olha o presente. You live in Spain. Isso está no presente, né? Passado. You lived in Spain. Se você comparar o verbo, né? Live e lived, a diferença é pequena. É só a letra B. Então, nós trabalhamos com isso, né? Quando eu quero colocar um verbo no passado simples, em inglês, se o verbo for regular, eu acrescento ED, tá certo? Acrescento ED. Se o verbo já tiver a letra E, eu acrescento só a letra D. É o caso aí do verbo live. Já tinha a letra E, eu acrescentei apenas D. Então, you lived, então foi para o passado, né? E em cima, you live, você mora. Embaixo, you lived, você morava, ou você morou, tá? Que é outra diferença, porque no português nós vamos ter vários tipos de passado, não é? Nós temos, por exemplo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, né? Pretérito mais que perfeito. O inglês não tem nada disso, tá? Então, em português, por exemplo, você pode traduzir ali you lived in Spain como você morou ou você morava, né? Tem duas formas no português, né? O inglês não vai ter, só vai ter lived. Só tem uma forma e pronto, acabou, não tem mais outra, tá? Isso acontece porque o verbo é regular. Então, sempre que o verbo for regular, ele vai receber ED, tá certo? Se já tiver o E, recebe apenas D, ok? E aquelas regrinhas que nós falamos agora sobre a letra S no presente, ela volta para cá também, tá certo? Então, você tem que observar o final do verbo, se ele terminar em Y, né? Precedido de consoante, tem que tirar o Y, trocar por I e acrescentar ED. Ou seja, é a mesma regra, é tudo repetido, tudo repetido. O inglês se aproveita da mesma regra e aplica em todos os contextos que for possível. Então, se você já entendeu a regra em uma vez, em um lugar, você vai entender em outro também, sem problema, tá?
Então, essa regrinha do ED, para colocar o verbo no passado, só funciona com o verbo regular, tá ok? Se o verbo é irregular, aí não tem o que fazer. Cada verbo tem uma sua forma própria. Ano passado nós fizemos também, né? Inclusive uma das provas, né? Eu deixei vocês usarem a tabelinha, né? Com os verbos irregulares. Por quê? Cada verbo tem a sua forma. Então não tem como acrescentar ed quando o verbo é irregular. Tem que memorizar, tá? Depois dessa tabelinha também você pode encontrar, é muito, muito fácil. Qualquer livro de inglês tem, e se você colocar no Google tabela de verbos irregulares do inglês, vai ter também milhares, né, que você pode encontrar, que são os verbos que mais aparecem. Então, com esses verbos irregulares, não tem regra, tem que memorizar, tá certo? Para saber qual é o passado deles, ok? Eu não vou dizer quais são muitos, né? E aí a gente também já trabalhou, aqui é apenas uma revisão, tá ok? Então, no presente, né, para o passado, nós temos agora uma única regra, que é colocar o verbo com ED. Aqui não faz diferença se é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tanto faz. Todas as pessoas são iguais. Então, aqui o exemplo é you lived, mas poderia ser I lived, he lived, we lived. Não importa os sujeitos, vai ser a mesma forma verbal. Aquela diferençazinha lá da letra S, né, do presente, é só no presente aquilo. Do passado não tem. Então, fica melhor porque todos os verbos são iguais, independente do sujeito, tá certo? Só tem que tomar cuidado se o verbo é regular ou irregular, ok? Isso na afirmativa, ok? Embaixo, embaixo desse primeiro exemplo, ele mostra, tá vendo? Ó, he lives in Spain. E embaixo, he lived in Spain. Em cima, que está no presente, né? He lives, o verbo tem S, porque o sujeito é he, é a terceira pessoa, não é? He lives in Spain. E embaixo não tem isso de S, né? O passado não tem o S, é com ED, tá? Então, he lived in Spain, tá? Indo para a negativa e para a interrogativa, nós agora vamos trocar o auxiliar. O auxiliar do presente era do e das. E agora o auxiliar do passado só tem um, é did, did. E se tiver na negativa, vai ser didn't, né? Que é o did e o not, tudo junto. Aí aqui também facilita porque você não tem que diferenciar. Lá no presente você tinha, né? Tinha que ver se era do ou então das. E aqui não tem mais essa diferença. Você vai apenas concentrar com didn't. Só tem ele, tá? Na negativa e o did para a interrogativa. Aí é o mesmo caso. Quando você usa o did e o didn't, você não vai mais mexer no verbo principal. Tá vendo que ele está destacado de vermelho? Olha, um tracinho embaixo, né? Live na negativa e live na interrogativa. O verbo não muda mais. O verbo só muda se tiver na afirmativa, né? Porque lá na afirmativa ele tem ED, mas aqui na interrogativa e na negativa ele não tem o ED, porque não muda mais, só muda na afirmativa. Negativa e interrogativa ele não muda, porque ele já tem o verbo auxiliar que está mudando, que está fazendo a pergunta e que está fazendo o passado, não é que está fazendo a negação. O verbo did já faz isso. Então, na negativa, o passado fica you didn't live in Spain. Mesmo jeito, o did você não traduz para o português, ele não tem tradução para o português, ele não tem significado nenhum em português. Ele só serve para dizer que a frase está no passado. E se ele estiver na negativa, né, didn't, e se estiver na interrogativa, é o did sozinho. Então tem you didn't live, ou seja, você não morou, ou então você não morava na Espanha, né? You didn't live. Depois, did you live in Spain? Ou seja, você morou, ou então você morava na Espanha. Veja que você não vai traduzir o did nunca. Assim como você não traduz o do e nem traduz o das, tá certo? Nesse caso aqui não vai existir, certo? Então, vão relembrando, aproveitem para pesquisar novas fontes, porque muita coisa é recuperada, não é? De um tempo verbal passa para outro de maneira repetitiva, ok? Então, vimos presente, passado, agora vamos ver o futuro, tá? Relembrando o futuro simples, né? O próprio nome já é explicativo, né? Futuro são para as sentenças do futuro, né?
coisas que ainda vão acontecer, que acontecerão ainda, né? Assim como lá o passado, né, eram coisas para o passado, coisas que já passaram, que já acabaram. É basicamente a mesma ideia de tempo que nós temos no português, tá? Então, nesse caso aqui, você vai ter da mesma forma, futuro, né, simples, ok? E aí você tem forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa. E o futuro, ele é bem mais fácil, tá? Porque você só tem um único verbo para utilizar, que é o verbo will. Will, quando ele é um verbo auxiliar, ele serve para colocar o verbo principal no futuro. Então, do mesmo jeito, para o português, ele não vai ter tradução, tá? Porque o que é que ele vai fazer? Ele vai modificar o verbo do inglês para ele ter ideia de futuro. Então, lá na parte positiva, né, que está de verde, na sentença afirmativa, você tem I will come. Em português seria eu chegarei. Pode ser também voltar, eu voltarei, enfim. Vamos dizer que seja o verbo chegar. Então, ali vai ser eu chegarei. Veja que em inglês são três palavras, né? I will come, né? Três palavras. Em português, duas. Eu chegarei, tá? Só tem duas. Por quê? O que é que esse will faz? Esse will, ele coloca o verbo come no futuro. I will come, né? Então, eu chegarei. Embaixo, you will come. Você chegará. He will come. Ele chegará. E aí, sucessivamente, tá? Com todos os outros, com todos os outros. He will come, she will come, ok? E aí, sucessivamente. Veja que não tem mudança, de cima a baixo é o mesmo verbo, will, ok? É o mesmo verbo. Negativa, o que é que se faz? É só você acrescentar o não. I will not. I will not come. You will not come, né? E o mesmo caso, o will não tem tradução, né? Para que ele serve? Ele só serve para indicar que o verbo principal, que nesse caso é o verbo come, ele está no futuro. É só para isso que ele serve. I will not come, né? Eu não chegarei, você não chegará, you will not come, he will not come, ele não chegará. Então, tudo isso aí vai ser igual, se você olhar, não é? Tudo é will not, de cima a baixo, é tudo a mesma coisa, tá ok? Não tem diferença, e tem a mesma serventia, né? Em todas as pessoas, independente do sujeito, ok? E para fazer a pergunta, é só, né, inverter a ordem, como nós vimos também no presente, no passado. Só que no presente você tinha que escolher entre do e das, não é? No passado você não precisava escolher, porque só é did. E agora também não precisa escolher, porque todos você vai usar will, né? Will I come? Will you come? Ou seja, você vai vir, né? Chegar, tá? He will come, will she come, né? Ela vai vir, ou então ela vai chegar, entendeu? Depende do contexto, tá? Porque aqui, como está fora de contexto, o verbo pode ter mais de um significado. Então, nesse caso aqui, você vai ter, né, o futuro, tá? Com o will. Aí tem duas questões, que é a primeira, você pode abreviar, tá? Will, ele pode aparecer apenas apóstrofo LL, tá ok? Então, se for primeira pessoa, I, apóstrofo LL, tá? Tentem visualizar aí. You, apóstrofo LL, né? You'll. Vai mudar também um pouco a pronúncia, tá ok? Mas também são temas passados, tá ok? Provavelmente vocês já até sabem disso. E fera como vocês são, né? Com certeza vocês lembram e sabem disso aqui de cor, né? Qualquer pessoa que já estudou inglês, do fundamental para cá, certeza que lembra, mesmo que não lembre tudo, quando ouvir aqui, vai lembrar, tá? Outra diferença lá em cima ele mostra que é o uso do shall, só que esse shall, ele não é mais tão utilizado, ele já foi utilizado muito. E ele aparece às vezes no lugar de will, tá? Quando é primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. Então, às vezes, ao invés de você ver I will come, você pode ver I shall come, tá? Mas ele é mais raro, não tá aparecendo tanto, não. E outra forma que você tem de fazer o futuro, que ele mostra lá também em cima, tá entre aspas, né, de negrito, é o be going to.
que é o verbo to be, né, be, e o going to. Ao invés de você usar will, você usa going to. É um tipo de futuro que no português corresponderia ao verbo ir, né? Quando você diz assim, eu vou, né? Eu vou chegar, eu vou atrasar, eu vou, e aí, né? O outro verbo que você quer usar. Isso no inglês seria be going to. Aí esse be, que é o verbo to be, você tem que lembrar de flexionar, não é? Porque o be pode ser I am, pode ser you are, pode ser he is, depende do sujeito, né? E repete o going to no lugar do will, tá? Isso também pode aparecer, é um tipo de futuro, não é, é um futuro simples, mas a gente chama mais de futuro imediato, tá? É um futuro mais próximo, digamos assim, ok? Pronto, então esses três são os tempos simples. Tenho como eu reconhecer de duas formas os tempos simples. Eu posso reconhecer pelos auxiliares, não é? Do e das, que é no presente. O verbo, quando ele tem a letra S na terceira pessoa, né? Isso me ajuda a ver que ele está no presente, ok? No passado, eu reconheço por causa da presença do did, ou então do didn't, né? Se estiver na afirmativa, ou perdão, na negativa e na interrogativa. E também a questão da afirmativa, que o verbo termina em ed, né? E ou então o verbo tem a sua própria forma, no caso dos verbos irregulares. Então, isso também acontece bastante, né, para você reconhecer através da estrutura, tá ok? E o futuro sempre tem o will, né, como verbo auxiliar, ou então o shall, que é mais raro, e o going to, que também aparece. Essa é uma forma de você identificar, ou seja, através das palavras. Outra forma é de você entender a sentença, não é? O conceito, ou seja, você lê e você vê se ele está falando de um fato que está no presente, né? Se o significado está no presente, se o significado está no passado ou se o significado está no futuro. Então, você pode entender pelas palavras, né? Pela estrutura, né? Da regra, ou você pode entender pelo significado, né? Se é presente, passado, futuro. Se a ideia é presente, passado, futuro, tá? Então, esses três até agora foram os tempos simples, ok? Agora a gente vem para os tempos contínuos, que geralmente também alguns livros chamam de, alguns materiais chamam de tempo progressivo. Aí do mesmo jeito, você vai teve presente, passado e futuro simples, agora você tem presente, passado, futuro contínuo, tá? A grande característica do tempo contínuo, ou então progressive, é como o próprio nome diz, é uma ação contínua, é uma ação progressiva, ou seja, é uma ação que está em desenvolvimento, ou que estava em desenvolvimento, né, se for no passado, ou que vai estar em desenvolvimento, se for no futuro, ok? A grande característica para você identificar é juntar o verbo to be, no presente, no passado, no futuro, e o verbo principal com ing. Com certeza vocês já viram esse ing no inglês, ele é muito comum, ele aparece bastante. E quando você combina os dois, né, o verbo to be com o ing, no verbo principal, você vai ter um tempo contínuo. O que é que você vai flexionar? Você vai flexionar o verbo to be, ou para o presente, ou para o passado, ou para o futuro. O verbo principal, o verbo que tem ing, não muda nunca, tá? Então, aqui você tem, ó, forma afirmativa, negativa, interrogativa, e você tem no primeiro exemplo, I am walking, né? Então, ele usou o verbo to be, am, né? Am, I am walking, eu estou andando. Então, é uma ação contínua, progressiva, né? Você está fazendo essa ação enquanto está falando, enquanto está comunicando, tá? Então, esse ing que está no verbo seria para a gente, né, no português, o nosso gerúndio, né? O nosso NDO, que seria caminhando, né? Caminhando, tá? Embaixo, you are walking, você está caminhando. He, she, it is walking, né? Ele ou ela está caminhando. Veja que o verbo walking, ele não vai mudando, de cima a baixo é o mesmo, né? Walking. Tudo igual, terminado em ing. No inglês, no sujeito, vai mudar o verbo to be. Então, I am, quando é you are, quando é he, she, it, is, we are, you are, they are. Ou seja, quem está mudando é o verbo to be.
Não é o verbo principal, tá? Quem está mudando é o verbo auxiliar. Do mesmo jeito na negativa. Como é que faz a negativa? É só colocar o não. I am not walking. Aí, nesse caso aqui, gente, todas as palavras têm tradução, certo? Lá no tempo do presente, no passado, no futuro, os verbos auxiliares não tinham tradução, porque eles, no português a gente não usa esses verbos do mesmo jeito que o inglês usa. Agora, aqui no tempo contínuo, os verbos têm tradução sim, tanto o auxiliar quanto o principal. Então, I am not, eu não estou. E walking, caminhando, né? I'm not walking, I am not walking. Eu não estou caminhando, eu não estou andando, tá certo? Então, nesse caso aqui, o auxiliar, que é o verbo to be, tem que ter a tradução. E lembre, o verbo to be significa duas coisas, né? O verbo ser ou o verbo estar. Nesse caso, ele só vai significar o verbo estar. Eu estou, você está, ela ou ele está, tá certo? Caminhando, estudando, andando, enfim. Sempre tem esse tipo de tradução única, tá ok? Você não pode traduzir I am walking, eu sou caminhando, não funciona. Não tem como. Não tem como confundir os dois, né? O verbo to be, mesmo ele tendo dois significados, aqui ele só vai ter um, ok? Para fazer a interrogativa, é só inverter a ordem, né? Sempre que eu for fazer uma pergunta em inglês, se eu tiver um verbo auxiliar, esse verbo auxiliar troca de lugar com o sujeito, né? Ele vai e aparece antes do sujeito. Então, ali, ó, am I walking? Né? Are you walking? Né? Ou seja, eu estou caminhando, né? Você está caminhando? Ele ou ela está caminhando? Nós estamos caminhando? Ou seja, é uma pergunta, né? Só inverter, mas as palavras são as mesmas, né? Só inverte a ordem, tá ok? Então, essa é a ideia do present continuous, né? Serve para quê? Para ações que estão acontecendo na hora que você está, né, que você está falando. Então, por exemplo, se alguém liga para você e pergunta: "O que é que você está fazendo?" What are you doing? E aí você responde: I am studying, né? Eu estou estudando. Ou então, I am watching. Eu estou assistindo, né? E aí sucessivamente. São ações no presente, provavelmente estão acontecendo na hora, né? Naquele exato momento que você está falando, ok? Isso é o presente. Quando eu venho para o passado, eu não vou mudar nada no verbo principal. Continua a mesma historinha do ing, continua, tá? A única diferença agora que você vai colocar no passado é o verbo to be. Quem vai para o passado é o verbo to be. Então, I was starting, que é a forma ali, primeira linha, né, da forma afirmativa, I was starting, ou seja, eu estava começando, ou então eu estava iniciando. Quem está no passado é o verbo to be. Aqui era o quê? Am, are, ou então is. O verbo to be tinha três formas, né, no presente. Agora ele vai ter duas formas, pode ser was e pode ser were, tá ok? Então, quando eu digo I was starting, eu estava começando. You were starting, você estava começando, ou você estava iniciando, ok? He was starting, ele estava começando, ele estava iniciando. Quem está mudando é o verbo to be. E nesse caso só tem duas formas, né? Só pode ser was ou então were. Aí tem que lembrar cada uma, tá? Quem que vai usar o was? I was, he, she, it, was. Pronto, são os que usam was. Os outros usam were. You were, we were, you were de novo e they were. São os que usam were, tá? Tem que fazer a diferença entre as duas formas, porque no passado o verbo to be tem duas formas, tá? E não reclamem, porque no português é bem pior, né? No português, eu estava, nós estávamos, eles estavam, né? Ela estava. Então, no português tem aí 4, 5, 6 formas, né? E no inglês só tem duas, então ainda tá bom. Negativa, do mesmo jeito, ok? Permanece o verbo to be, I was, ou então you were, he was, só que tem o not, né? Do mesmo jeito do presente, é a mesma coisa do passado. A diferença é porque você está trocando o verbo to be, que lá estava no presente, agora está no passado. O verbo principal que tem o ing, não é starting, starting, não muda. Ele tem ing normalmente, né? No presente, no passado, ele não muda. Quem vai fazer o trabalho, na verdade, é o verbo auxiliar, que nesse caso é o verbo to be, ok? E para fazer as perguntas, né, que são as questions, é a mesma ideia. É só você inverter e colocar o auxiliar antes, né, antes do sujeito. E aí você vai colocar
a pergunta, was I starting? Were you starting? Né? Então, é só você fazer a inversão. Ou seja, é a mesma estrutura do presente aqui, ó. É a mesma estrutura do passado, só está mudando o verbo to be, que ali estava aqui, ó, estava no presente e agora está no passado. Mesma coisa vai acontecer com o futuro, tá? Só que no futuro, quem é que você vai recuperar? Você vai recuperar o eu, que você já aprendeu lá no presente, né? Perdão, que você aprendeu lá no futuro simples, e agora ele vai voltar para cá. Junto do will, você vai usar o verbo to be, que é o be, né? Só o be, sozinho, né? Não vai colocar to be, vai colocar só o be, sozinho. E agora ele não vai mudar, tá certo? O be vai ficar fixo. Observe, de cima a baixo. De cima a baixo. É o mesmo. Be, 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 be. É o mesmo, tá? I will be, you will be, he will be, she will be. Ou seja, é a mesma coisa para todos os sujeitos. Não muda nada. Porque nesse caso aqui, quando eu digo I will be, eu vou traduzir eu serei, perdão, eu estarei, né? Porque só pode ter uma tradução. Eu estarei, I will be. Starting é começando, né? Então, eu estarei começando, você estará começando, ele estará começando, e aí sucessivamente, ok? Não varia. Aqui o verbo to be não vai variar. Onde é que ele vai variar? No presente, né? Pode ser am, are, ou então is, depende do sujeito. No passado, porque ele pode ser was e pode ser were, depende do sujeito. Mas no futuro contínuo, né? No futuro progressivo, ele não vai variar. Ele vai ser be para todos, tá? Desde que antes do be tenha will para poder colocar esse be no futuro, ok? Quem é que coloca o be no futuro? É o verbo will. I will be. Então, eu estarei, né? You will be. Você estará. He will be. Ele estará. Starting é começando, né? Mesmo caso, repete na negativa, só que agora você vai ter que usar o not, ok? Porque é negativo, não é isso? Onde é que o not vem? Entre o will e entre o verbo to be. Ele fica ali no meio dos dois, ok? Como é que traduz? Mesmo jeito, só que na negativa. I will not be starting. Eu não estarei começando. You will not be starting. Você não estará começando, ok? He will not be starting. Ele não estará começando. E aí, sucessivamente, ok? Mesmo caso, perguntas. Só é mudar o local do verbo auxiliar. Nesse caso, é o verbo will, não é? Will é o auxiliar porque é o futuro, né? E o be também é auxiliar, tá? Mas nesse caso aqui, como a gente está dando ênfase mais à questão do futuro, então o will ele acaba fazendo a movimentação. Então, will que vem para antes do sujeito, né? Will I be starting? Que é a pergunta, né? Will you be starting? Né? Você estará começando? Né? Will he be starting? Ele estará começando? E aí, sucessivamente, tá? Beleza? Então, aqui nós vimos presente, passado, futuro contínuo, ou então progressivo, depende do material, tem os dois nomes. E a grande característica, né, dos tempos contínuos ou progressivos é porque tem o verbo to be mais outro verbo com ing. Essa é a grande característica da estrutura, tá ok? Se você quiser identificar pelo significado, então é fácil também. Presente contínuo é o quê? É uma ação que está acontecendo na hora que você está falando, né? I am studying, eu estou estudando. I am watching a video, eu estou assistindo um vídeo. Ou seja, na hora que você está falando, você também está fazendo a ação, ok? Se você vem para o passado, que é o past continuous, né? É alguma coisa que estava acontecendo, né? Não é mais o presente, é o passado. Essa coisa estava acontecendo em um certo tempo lá no passado. Por exemplo, I was watching TV last night. Eu estava assistindo TV ontem à noite, né? Então, de fato, eu estava, né? Ontem à noite, naquele horário, naquele dia, naquele momento, aquela ação estava acontecendo. Não está acontecendo mais. Então, esse seria o passado contínuo, né? E o futuro contínuo é uma predição. É algo que você, não é, consegue prever que provavelmente vai estar acontecendo naquele
momento, né? Por exemplo, next year I will be studying at college. Ou seja, próximo ano eu vou estar estudando na faculdade. Então, é uma previsão, né, que você se programa, imagina que possa acontecer, tá ok? Então, é a mesma ideia, a estrutura é bem simples, tá? É bem repetitiva, ok? Relembre esse tempo verbal. E o nosso último aspecto é o aspecto perfeito, tá ok? Que em inglês a gente chama de perfect. Então, aqui eu recortei o título para poder caber no slide. Aqui é o present perfect, aqui é o past perfect e aqui é o future perfect, certo? E aí você vai ter uma característica dos tempos perfeitos, que agora não vai ser nem o verbo auxiliar, nem vai ser do, nem does, nem did, nem will, tá? Nem o verbo to be. Agora é o verbo have. O verbo have vai ser o verbo auxiliar, ok? Só que na terceira pessoa, no presente, ele tem uma variação. Ele deixa de ser have e vai para has. Observe, é he has, she has, it has, tá ok? Ele tem essa característica, ok? Então, além de você utilizar o verbo have, você vai utilizar um verbo principal, porque o verbo have é o verbo auxiliar, tá? Em português, o verbo have, ele é o verbo ter, no sentido de possuir, né? Verbo ter. Então, você pode traduzir, às vezes, como verbo ter, e às vezes não tem tradução. Nós vamos já ver quando der mais alguns exemplos, ok? Então, nessa primeira sentença, você tem I have seen. Você pode traduzir palavra por palavra. Eu tenho visto. I have seen. Eu tenho visto, né? Por exemplo, se alguém perguntar para você, você tem visto fulano? Aí você diz, I have seen him. Ou então, I have seen her. Ou seja, eu tenho visto ele, eu tenho visto ela, certo? Ou seja, é uma ação que ela vem acontecendo há certo tempo e ainda está acontecendo na atualidade, tá? É um dos casos, um dos usos, né? Então, por exemplo, I have been a student, ou seja, eu tenho sido um estudante, é porque já tem um tempo que você tem, né, sido um estudante na sua vida, né? Começou lá no passado e ainda continua agora no presente, tá? É um dos exemplos, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu utilizo o verbo have, certo? Have. Eu utilizo outro verbo, que é o verbo principal, só que esse verbo principal, ele tem que estar no particípio passado. E aí a gente volta lá para aquela regrinha do passado, que a gente falou do ED, tá? Por quê? Para que o verbo esteja no particípio passado, ele precisa ser, né? Você tem que identificar se ele é regular ou irregular. Se ele é regular, ele tem a sua própria forma. Se ele é irregular, tá certo? É o caso aqui do verbo seen, né? O verbo seen, ele aqui está escrito no particípio passado, tá ok? Então, aqui ele não é o verbo ver, né? Ele é o verbo ver, só que ele está no particípio passado. Então, ele é visto. I have seen. Eu tenho visto, tá? Então, é o verbo ver, só que ele está no particípio passado, não é? Visto, tá? Você não vai traduzir, eu tenho ver. I have seen. Não. Eu tenho visto, tá? Então, o verbo ver mudou para visto. Isso está acontecendo no português, isso também está acontecendo no inglês, tá ok? Ou seja, seen, do jeito que está aqui no exemplo, na primeira linha, ele está no particípio passado. Porque ele é irregular, ele tem uma forma própria. Por isso que é seen, entendeu? O verbo ver é se, só até a letra E, S-E-E. Quando ele está no particípio, aumenta a letra N, seen, tá? No português, é o verbo ver. Qual é o particípio no português? Visto, não é? Porque em português o verbo ver também é irregular, tá certo? Então, isso é importante saber porque cada verbo irregular tem sua própria forma. Aí, lembra da tabelinha que eu falei? Tem que ir para a tabelinha, tá ok? Indo para a tabelinha, você consegue memorizar, né, e utilizar. Precisa disso, tá ok? Precisa disso aí. Se o verbo é regular, aí volta para a regrinha do ED, que nós vimos aqui, ó. Lembra?
aqui, ó, no passado, né? A gente viu essa regrinha aqui, que é a regrinha do ED, beleza? Então, essa partezinha aí é uma regra que vai replicando na outra, tá ok? Que vai aparecendo na outra. Por isso que eu disse para vocês que, nesse caso, nós vamos ter um reaproveitamento, né? De regras, tá ok? Então, voltando aqui, nós vamos ter essa diferença, né? Então, gente, o que é que nós vamos ter aqui? Tem que observar, né? Quem é o sujeito, né? I have seen, you have, he has, não é? Já mudou, porque o sujeito mudou, na terceira pessoa muda, não é? E depois volta para o have de novo, tá certo? Na negativa, é o mesmo caso, só que agora você vai usar o não, né? Então, ao invés de você dizer apenas não, você tem que usar o have e o has, né? E o not. I have not, ou I haven't, né? I haven't seen. You have not, ou então you haven't seen. Ou seja, você não tem visto, ou então eu não tenho visto, tá? Você pode traduzir todas as palavras, né? Literalmente, uma por uma, tá? He has not seen. Ele não tem visto, né? He hasn't seen. Ele não tem visto, tá? Pode traduzir isso tranquilamente. Nesse primeiro caso, ok? Para fazer perguntas do mesmo jeito. Você agora utiliza have, né? Você utiliza o have antes do sujeito. Então, quando eu faço lá na primeira linha, have I seen, né? Eu tenho visto. Ou então alguém pode perguntar para você, have you seen? Have you seen Camila? Você tem visto Camila, né? Have you seen my dog? Você tem visto meu cachorro, ok? Aí aqui entra a nova tradução que eu disse para vocês, que é, quando eu não tenho nenhuma expressão de tempo, em português, às vezes eu posso traduzir como se fosse o passado. Mas lembre, aqui é presente perfeito, tá? Present perfect. Mas no português nós não temos presente perfeito, tá? Esse tempo verbal não existe no português. Então, por isso que no português, às vezes a gente traduz como passado. Então, se eu pergunto para você, have you seen Camila? Você pode, ao invés de você traduzir, você tem visto Camila? Você pode traduzir no passado, né? Você viu Camila? Ou seja, mesmo aqui sendo presente no inglês, present, perfect, no português pode ser passado. Entendeu? Por quê? Porque no português nós não temos esse tempo verbal. Então, nós podemos adaptar para a nossa língua, né? Trocar o tempo verbal por um tempo verbal que nós usamos em português, ok? Já que o português não tem esse tempo verbal aí do inglês, ok? Mas eu só posso fazer isso se no present perfect, no inglês, não tiver nenhuma expressão de tempo, certo? Então, você viu Camila? Have you seen Camila? Não pode dizer quando, né? Por exemplo, você viu Camila ontem? Aí não vale. Tem que ser sem expressão de tempo, ok? E continua. Has he seen? Has she seen? Has it seen? Mesma coisa, mesma estrutura. Lembre que agora o auxiliar é o verbo have, ok? O auxiliar agora é o verbo have, ok? Passado perfeito. Mesmo caso, mesma ideia, mesma estrutura. Só que agora eu não vou usar have. Eu vou usar o passado de have, porque agora a gente está falando do passado perfeito. Então, no passado perfeito, né, o verbo have vai para o passado, que agora é had, certo? Veja que não muda, agora é had para todo mundo, ó. Had para todo mundo, tá? Não muda. Então, had e depois o outro verbo, que é o verbo principal, que vai estar no particípio. Nesse caso aqui, ele é regular. Então, ele vai ter terminação ed. I had started. Ou seja, eu tinha começado, né? You had started. Você tinha começado. He had started. Ele tinha começado, tá? Então, nesse caso aqui, pode traduzir todas as palavras, né? I had, eu tinha. You had, você tinha, né? He had, ele tinha. We had, nós tínhamos, certo? E aí, sucessivamente, pode ir fazendo a tradução de todos os termos. Nesse caso aqui, ó, veja que ele termina em ed, né? Started, porque o verbo é regular. Aí eu posso aplicar o ed. Aqui, ó, nesse exemplo, né, anterior que nós vimos, não tem ed, porque o verbo é irregular, tem sua própria forma, ok? Tem que lembrar disso.
Como é que eu faço a negativa? Mesmo jeito. Já estou com had, já estou com started, coloco o não no meio, tá? I had not started. I had not started. Lembrando que aqui ele não mostrou, mas pode abreviar também, certo? I hadn't. I hadn't started. You hadn't started, ok? Também é possível, certo? E para fazer pergunta, é só inverter, ok? Inverte, né? Had I started? Had you started? Ou seja, eu tinha começado, né? Você tinha começado, ok? E aí, sucessivamente, ok? Com todos os outros é só fazer. Depois do passado, temos o futuro, que é o último. E aí volta will também, né? O verbo have volta também. E aqui ele usou o mesmo principal, que é started. Né? Então, I will have started. Eu terei começado. Né? You will have started. Você terá começado. He will have started. Ele terá começado, ok? Mesmo jeito da negativa, né? Not, you will de novo, mesmo jeito da interrogativa, faz a inversão, mesmo caso, mesma estrutura, tá ok? Pronto, terminamos aqui e vamos voltar lá para o início, só para revisar, ok? E só para revisar com vocês e fazer apenas um lembrete. Nós estamos só revisando, tá, os termos verbais, então tem muito mais coisa do que isso que eu falei para vocês, tem muito mais detalhes, mas isso é uma revisão geral, tá ok? E outra coisa, nós não vamos usar esses termos verbais isolados, eles vão aparecer de maneira combinada daqui para frente, tá ok? Então, você pode ter, nesse caso aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Por exemplo, você tem um present perfect, você pode ter um present perfect, perfect continuous, tá? Então, você pode ter aqui uma combinação do tempo perfeito com o tempo contínuo, né? Nada impede disso aqui acontecer, ó, tá vendo? Você pode ter, perdão, o computador colocou um E aqui. Present Perfect Continuous. Tá juntando o perfeito e o contínuo, dois aspectos, ok? E isso vai acontecer, beleza? Então, revisando, o que que nós vimos aqui? Nós vimos o tempo simples, né? Que pode ser presente, passado, futuro. No presente, você tem que se preocupar com a forma afirmativa, a regrinha do S, ES, IES, né? Tem que se preocupar com isso aí. Além disso, no presente, né, na forma afirmativa, perdão, negativa e interrogativa, vão entrar dois auxiliares, do e das, tá? E eles podem ir para a negativa, não é? Então, eles podem ir para don't ou podem ir para doesn't. Lembrando que eles também podem aparecer separados, né? Então, pode ser do not e pode ser does not, ok? Isso aí no presente simples, ok? Quando eu venho para o passado, na afirmativa, não tem mais essa regrinha aqui, ó, S, S, I, S. A regrinha agora é ED, tá? Para todos os verbos regulares. Se eles forem irregulares, não tem regra, tem que memorizar a tabelinha, ok? Tem que ter a tabelinha de lado sempre que for praticar para ir memorizando e aprendendo os verbos. No passado simples, a negativa e a interrogativa não tem mais diferença, tá? Não é mais do e das, só tem um, que é o did, se for para fazer perguntas. Se for para fazer negação, coloco não, tá? Pode juntar? Pode, se a sentença for informal. Então, did not vai aparecer como didn't, certo? Isso foi para o tempo, para o aspecto simples, né? Presente e passado. Futuro é mais fácil, porque só tem will. Colocou o will antes do verbo principal, o verbo principal vai para o futuro, né? Então, will go, I will go, eu irei. You will go, você irá. We will go, nós iremos. Então, é só isso que vai acontecer. Se for negativo, coloco não, não é? Lá na tabelinha ele não mostrou, mas se você juntar will e not, fica won't, tá? Também pode aparecer. E se você abreviar will, fica assim,
I'll go, I'll go, eu irei, tá certo? De forma abreviada. Isso são os tempos simples, tá? Tempos simples. Quando eu venho para os tempos progressivos, né? Ou então contínuos, presente, passado, futuro, quem vai entrar agora é o famoso verbo to be. No presente pode ser am, pode ser are, pode ser is, mas um verbo principal que tem que terminar em ing. I am reading, eu estou lendo. You are reading, você está lendo. She is reading, ela está lendo. Tem que ter essa estrutura para o presente contínuo, tá? Se for passado, o que é que eu mudo? O verbo to be. O verbo to be aqui está no presente, ponha ele no passado. Pode ser was ou pode ser were. I was reading. Eu estava lendo. You were reading. Você estava lendo, tá? Pode ter essas duas formas. E o futuro pega o will, que você já aprendeu, que é o futuro, e bota o verbo o outro verbo auxiliar, que é o be, e o outro verbo, que é o principal com ing. Então, will be, você traduz como estarei, eu estarei, você estará, ela estará, depende do sujeito, ok? Isso para os tempos progressivos ou contínuos. Para os tempos perfeitos, nem é do, nem does, nem did, nem will, nem verbo to be. Agora é have, tá certo? Se for no present perfect, se for no presente perfeito, vai entrar, então, uma variação que é has, quando é a terceira pessoa. Junto do have e do has, você tem que usar um outro verbo no particípio. Aí a regra do particípio é a mesma regra daqui, ó, do passado. Esse passado aqui, ó, é a mesma regra. O verbo é regular ou irregular? Se ele é regular, termina em ed, né? Lived, termina em ed. Se não é, tem sua própria forma. Por exemplo, o verbo do, no particípio, done. Não tem ed aqui, não. Tem que saber a forma, tá? Isso é present perfect, ok? Mesmo jeito, se você quiser fazer a negativa, coloca o not, né? Aí aqui pode virar hasn't. Aqui pode virar haven't, né? Se você for juntando, tá ok? E se for fazer a interrogativa, você pode inverter, como a gente viu. Você também pode abreviar. Por exemplo, I have, você abrevia para I've, tá? Se for he had, você pode abreviar para he'd, ok? Também tem essas possibilidades. Se for perdão, eu adiantei, não é he had, não. É he has. Se for he has, você pode fazer isso aqui, his, certo? Também é possível. Isso no presente, beleza? Agora, no passado, você não vai ter have e nem vai ter has. O que é que você faz? Você pega esses dois e coloca no passado. Qual é o passado de have? Had. Mas mesma regra. O verbo principal ou com ed ou com a sua própria forma, tá certo? Se for na negativa, had not, pode também, né, juntar os dois. Aí ficaria hadn't, certo? Ok? E o futuro é só colocar o will de novo e o have, tá certo? Will have. E se for negativo, not. Ou seja, é bastante repetitivo, tá ok? Mas aí a gente vai praticando para aprender um pouco mais, beleza? Então, encerramos hoje. Até a próxima.